Eu não entendi ainda. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, vamos imaginar lá que a pergunta lá para o presidente, né, acabou derivando, né, perguntas para a sua diretoria, que é a principal linha depois da presidência, né? Essa principal linha começa a dizer os porquês. E cada porquê desse respondido gera um A3 estratégico, que precisa ser respondido, que precisa ser trabalhado na busca, né, dos porquês de não ter contribuído com aquele pedacinho do bolo, né, e que favorecia naturalmente o bolo por completo, que seria o market share do presidente. Então vamos imaginar que no comercial faltou força de vendas suficiente para que a gente alcançasse as metas financeiras, as metas de faturamento. Isso acabou denotando, né, para o presidente, que tinha pedido lá, sei lá, para aumentar o faturamento dele em tantos por cento, né, o não alcance desse resultado. Quando chegou então para esse diretor comercial mostrou, olha, se a nossa força de vendas fosse um pouquinho maior, né, e esse pouquinho maior precisa naturalmente ser, né, traduzido em números, talvez isso se tornasse viável. Mas por que a gente não tinha essa força de vendas maior? Não tinha essa força de vendas maior porque a gente foi vetado na contratação. Mas por que foi vetado na contratação? Foi vetado na contratação porque alguém disse que, na realidade, o que a gente precisava era de método. Mas por que a gente precisava de método? Não precisava de método porque, quando a gente foi olhar as rotinas do comercial, algumas delas estavam desassociadas. E muitas vezes as pessoas passavam a realizar alguma coisa no início do dia, mas no final do dia essas coisas não estavam acabadas e as coisas ficaram meio que soltas. Então, antes de contratar pessoas, a gente precisava de processos. E a gente foi começando a discutir essas estruturas dentro do comercial e percebeu que, no final das contas, a gente não precisava de mais pessoas, a gente precisava organizar a infra metodológica, vamos dizer assim. Percebem? Eu citei aqui um exemplo da derivação de uma meta presidente para uma meta estruturada dentro de uma função da organização, que é o comercial. Eu poderia fazer isso para o A3 da área financeira, eu poderia fazer para um A3 agora voltado para a área da logística, eu poderia fazer um A3 voltado para outras áreas da empresa. Imagine que cada diretor, assumindo a sua área específica, se questionou por que ele não contribuiu com o aumento do faturamento e chegou então a essas resoluções. Cada A3 desse construído é um A3 estratégico e não um A3 operacional. Esse A3 estratégico, uma vez questionado, ele passa então a gerar outros A3 menores. Vamos imaginar que cada diretor tenha pelo menos ali 2 gerências abaixo. Cada gerência dessa vai se perguntar o porquê que ainda também não contribuiu. Vamos imaginar, por exemplo, ainda com o mesmo exemplo do comercial, que eu tenho ali uma área de outbound e eu tenho uma outra área de inbound. E aí o que é que vai acontecer? Mais uma vez, cada uma vai demonstrar o porquê de não ter contribuído com o resultado do comercial em termos gerais. Esse resultado não contribuiu com o aumento de faturamento da presidência. Mas veja, aqui eu já estou falando de A3 táticos. Eu já estou falando de algo mais derivado, além do nível da diretoria. Mas ainda não estou confortável. Eu preciso saber a nível base agora, eu tenho que saber lá para a minha força de vendas o que é que está acontecendo. Quais são as ações operacionais que deixaram de ser feitas para que essas da gerência pudessem ser concluídas e essas da gerência contribuíssem para a diretoria e da diretoria para a presidência? Perceberam? Cada nível desse exige um A3 que, uma vez resolvidos, desde a sua base até o início aqui macro, vão contribuir para a estratégia geral. Mais uma vez, esses A3, veja a telinha mais uma vez, aqui eles demonstram exemplos mesmo, né, de alguns A3 com as suas nomenclaturas. Por exemplo, manter canais de mídias ativas capazes de comunicar um novo propósito, né, e os novos produtos da empresa, redesenhar a arquitetura organizacional, implantar, por exemplo, um programa de integração e capacitação, aumentar a receita per capita da empresa, estabelecer modelos de parceria para desenvolvimento de projetos, né, remodelar a estratégia comercial. Ou seja, cada pastinha dessa representa um A3 estratégico. E não para por aí. Na realidade, cada um desses A3 são transformados em outros A3, só que agora para um nível mais tático. Sai do nível estratégico e passa para um nível mais tático, gerencial. Esses A3, né, a nível de gerência, a nível tático, passa agora, né, mais uma vez, a serem desdobrados para A3, né, vamos dizer assim, a níveis de base, que podem ser conectados com
outras ferramentas, aqui vocês estão vendo inclusive uma na telinha, ó, o A3 associado, por exemplo, ao Scrum. Uma outra, um outro instrumento que pode ser utilizado em termos de metodologia para facilitar a conexão das ações que eu pensei lá no meu A3 e no gerenciamento de tarefas que pode acontecer diariamente na sua organização. Mas veja, ao mesmo tempo que eu estou mostrando para vocês metodologia, na telinha vocês estão vendo que do lado está a própria execução, a imagem das execuções. São as pessoas realizando isso que a gente está acabando de falar para vocês. Então perceba, eu vou voltar algumas telinhas e vejam, eu tenho um A3 estratégico, eu tenho a quebra desses A3 em níveis de base, mas eu também tenho esses A3 agora a nível operacional, criando rotina para esse grupo. Na medida em que eles resolvem dia a dia as ações que precisam ser feitas, naturalmente, essas ações vão gerar para a gente resultados a nível de gerência, depois resultados a níveis estratégicos para o alcance dos objetivos, tá bom? Então, esse basicamente é um pouco do racional que vocês vão perceber. Existem alguns problemas comuns, quando chegam nesses A3 menores de base, ou até mesmo no início do próprio gerenciamento diário, que é quando a gente começa a ter a criação de indicadores em demasia. Então, muito cuidado com essa construção dos indicadores. É bom que a gente entenda que existe um equilíbrio e esses indicadores precisam conversar com a estratégia maior. Não adianta eu ter uma sopa de indicadores cheios de números que eu preciso lançar, mas eu não tenho utilização prática no dia a dia. Então eu preciso conectar isso de maneira mais clara. Então o que é que eu peço para que vocês observem? A quantidade de indicadores que eu tenho hoje, todos eles são necessários para que eu possa fazer um bom gerenciamento. Eu uso literalmente todos esses indicadores para tomar as minhas decisões. Quais são os indicadores chaves que eu preciso ter? Eles estão conectados com os processos empresariais? Como é que eles foram construídos? Quais são as suas metas? Quem é que gerencia esses indicadores? De que maneira a diretoria se importa com cada um deles? São perguntas que eu preciso que você faça para amadurecer o seu sistema de gerenciamento, tá bom? Bom, no próximo encontro a gente vai apresentar para vocês os quadros, Mostrar para vocês como é que esses quadros se comportam em termos visuais. Vamos gerar alguns exemplos. Olá, gente! Na última aula vocês começaram a perceber que a gente entrou mais no modelo racional. Começou a dar dicas para vocês a respeito da rotina mesmo, do desdobramento até o momento em que a gente chega ao GD especificamente. A gente falou um pouquinho sobre os A3, sendo ele o estratégico, o tático, o operacional, como sendo basicamente um instrumento que esse desdobramento pode utilizar. Podemos utilizar outros tipos, André? Podemos. Aqui a nossa sugestão é uma sugestão que utiliza os conceitos Lean e naturalmente utiliza-se de boas práticas e de bons resultados em diversas organizações. Então, se você tiver a oportunidade de usar, perfeito, use. Mas se você consegue utilizar outra metodologia, mas que consiga fazer o desdobramento acontecer de maneira nítida, também o faça. A nossa expectativa aqui agora é que você literalmente veja em termos estéticos o que é um quadro GD, como esse quadro GD pode ser construído, concebido. Não entenda naturalmente que esse é o único formato. Tá? A nossa ideia aqui não é exaurir esse tema, mas a ideia também é trazer para vocês um modelo prático mesmo, com sessões dentro desses quadros que apontam o porquê de tê-los no seu dia a dia. Então o que eu quero trazer aqui para vocês nessa hora é olho na tela. Observem exatamente os pontos e a gente vai comentando cada um deles, tá bom? Vamos lá, olho na tela. Veja, nessa tela aqui, a gente vai ter basicamente 5 pontos, onde esses 5 pontos vão começar a trazer para a gente alguns componentes. Veja que no primeiro ponto você tem um A3, ou os A3 representados, que representam ali o desdobramento da estratégia. No tópico 2, vocês vão perceber que ali eu tenho um momento onde eu traduzo isso em indicadores. Vale ressaltar que aqui eu estou falando de um quadro de GD gerencial, não é um quadro de GD operacional, tá? Vocês vão perceber a diferença em termos de conteúdo. O quadro do GD gerencial, ele tem um objetivo. O objetivo aqui é fazer essa conexão entre estratégia e a gerência, onde na gerência eu consigo perceber literalmente que os resultados são medidos a partir dos primeiros indicadores. Então veja, eu tenho a conexão da estratégia feito no ponto 1, o tópico 2 traz os seus indicadores, os seus responsáveis, as metas,
Eu consigo perceber no 3 com que frequência esses indicadores eles são medidos. Perceba aqui que eu não deixo para fazer isso no final do mês, mas eu aponto diariamente, né, ou semanalmente as informações, de maneira tal que a própria estética, tá vendo lá o verde e o vermelho, representa para a gente quando a gente performou bem ou quando a gente não performou tão legal, né? E aí o que é que acontece? O que é que eu faço quando eu não estou performando tão bem? De que maneira eu acompanho isso? Veja que no tópico 4 fica claro ali para mim que esses indicadores, uma vez não performando tão bem, eles vão apresentar para mim ali já as primeiras informações que no tópico 5 já vai me chamar uma ideia, né, de plano de ação, ou seja, o que eu vou fazer, em que momento eu faço, né, quais são as ações de curto prazo para que eu possa trazer, né, o objetivo, o meu plano, na realidade, para o trilho correto. Estão percebendo que não é só colocar informações soltas dentro de um quadro, simplesmente? Estão percebendo que existe uma motivação? Então, só fazendo um grande resumo, perceba, o A3 é a conexão com o meu desdobramento. O 2, onde eu vejo os indicadores, eu tenho a descrição mais clara de quem são os responsáveis, de quem são as metas de cada indicador desse. O tópico 3 traz para a gente a ideia do acompanhamento do indicador. De que maneira acontece, com que frequência acontece. No tópico 4 eu vejo o histórico desses indicadores e o acumulado da semana. E no 5, aquilo que não performou bem, eu preciso naturalmente trazer em termos de ações de curto prazo, tá bom? Agora, que indicadores ou quais são esses indicadores principais, né? Veja, então a ideia aqui é que a nossa expectativa, né, assim como a telinha para vocês aqui está apresentando, né, a expectativa tem que ser clara em relação à meta realizada. Eu preciso ter isso dentro do quadro, né? Quais são os meus principais gaps, né? Onde é que estão concentrados os desafios? Eu preciso começar a fazer a leitura das informações que esse quadro gera para mim. Como é que estão evoluindo os meus indicadores? É uma outra pergunta que precisa ser gerada. Né? Como é que a liderança interage para solucionar esses problemas? Né? Qual é o método que eles têm utilizado? Com que frequência isso é feito? É envolvendo a equipe como um todo ou não é? Né? Como os indicadores se conectam com as expectativas e os resultados do negócio? Será que esses indicadores refletem literalmente a performance desejada? Ou eu tenho um indicador aqui que não faz sentido nem estar controlando ele? Então eu preciso colocar, né, as informações, mas essas informações elas precisam estar conectadas com a estratégia. E mais, como é que eu democratizo essas informações? Essas reuniões são feitas, né, a 7 chaves ou eu faço isso de maneira coletiva, ao ponto de começar a levantar situações, hipóteses de resolução de problemas de maneira conjunta com a equipe, fazendo eles começarem a tomar senso, né, a respeito ou consciência a respeito dos problemas que, né, estão incomodando a organização. Ou seja, eu chamo eles para fazer parte, eu chamo eles para uma tomada de decisão, eu chamo eles para se comprometerem com o resultado. Essa é a necessidade. Então, são perguntas que em reuniões específicas, em que momentos específicos de reuniões ali muito claramente definidas, vão trazer para a gente a expectativa do resultado ou das respostas que precisamos buscar para o alcance do objetivo final, tá bom? Mas bom, André, muito blá blá blá, quadro bonito, você até fez isso talvez em uma maquetezinha, né, no próprio computador. Não, eu estou mostrando para vocês uma outra telinha aqui, mostrando exatamente um exemplo real, claro, tá? Do desdobramento, feito inclusive com outra metodologia, né, utilizando o BSC, o Balanced Scorecard, mas que distribui, né, com perspectivas para aqueles que conhecem o BSC, né, todos os objetivos macros sendo traduzidos em objetivos menores. E depois do quadro, né, do BSC pronto, o desdobramento isso até os níveis de gerenciamento, o que permite com a equipe, né, ali da liderança maior, fazer os desdobramentos necessários para o seu dia a dia. Então veja, eu não preciso ter um quadro muito bonito, maravilhoso para começar a coisa a acontecer. Vocês estão vendo ali um pedaço de papelão, vocês estão vendo recortes sendo feitos com uma caneta simples, dessas, né, que a gente utiliza nos quadros mais tradicionais, e vocês estão vendo post-its grudados representando justamente tanto a estratégia principal da empresa quanto, naturalmente, a sua conexão com as partes.
Senhoras e senhores, aqui eu chamo a atenção de vocês para aquilo que é factível na sua organização. O que é factível? O que é possível fazer? Ah, André, lá na organização o pessoal não deixa eu pegar uma folha como essa e grudar na parede. Não tem problema, faça no caderno, faça numa folha de papel, faça em qualquer lugar, mas faça. Não deixe a organização, né, trilhar caminhos sem um mínimo de direcionamento empresarial. A lógica aqui do desdobramento serve para que você faça a conexão entre todas as etapas da empresa. E isso é fundamental para a saúde da sua organização. Então, olhe um outro tipo de quadro, agora totalmente diferente do que a gente viu lá. É um quadro mais operacional. Os componentes são até maiores, vão de 1 a 7. Nesse quadro aqui, você começa a perceber que agora o meu desejo já começa inicialmente pelos indicadores. Enquanto o outro lá pensava no A3, o mais estratégico para o gerencial para o operacional já tem uma pegada diferente. O que é que ele traz aí para a gente? Primeiro, a primeira etapa, onde eu tenho aqui o tópico 1, 2 e 3, ele está mostrando para a gente qual é o compromisso criado, né, com o gerenciamento diário. Fica claro aqui para mim que eu tenho a exposição clara das metas e indicadores principais, de como é que a minha liderança ela consegue enxergar inclusive o histórico, né, com os gráficos, e mostra no final com que frequência ela se reúne para discutir. E se está discutindo ou não, porque cada cheque desse aí no final está demonstrando que sim, né, os gerentes, os líderes ali, os supervisores, eles participaram desse processo de reunião, né, para discutir as informações que estão aqui pertinentes no quadro. Veja que o tópico 4, o tópico 5 são tópicos agora complementares e eles vão trazer para a gente a ideia do planejado e do realizado. Veja que eu tenho a quantidade de dias úteis e eu estou mensurando aquilo que estava planejado no dia versus realizado. Eu não espero o final do mês para dizer, eita meu Deus, a coisa não está dando certo. Não, eu começo a observar aqui, como é que o meu dia a dia está apontando para o resultado. E eu começo a perceber literalmente que esse resultado ele está sendo traduzido aqui em alguns padrões. Por quê? Porque no final das contas, se esse problema começa a aparecer com maior frequência, existe uma cadeia de ajuda, que é o tópico 5, que vai me dizer, olha, deu problema aqui, primeira pessoa que você deve contactar é essa caso não resolva, vai para essa daqui não sendo, vai para aquela, ou seja, a cadeia de ajuda, um conceito Lean, inclusive, facilita o processo na busca pelo resultado, quando eu percebo uma ausência de performance, inclusive. E isso traz para a gente necessidades, né, de apontar como iremos melhorar. Veja que o tópico 6 ele fala sobre o trabalho padronizado. Ele fala sobre padrão, processo. Veja, metas, indicadores, tópico 1, histórico. Né? O 3, eu tenho naturalmente aqui a representação, né, das rotinas que a liderança possui para, né, a condução dos trabalhos operacionais. Isso significa, o tópico 1, 2 e 3, que eu estou falando do compromisso criado com o GD. Já o tópico 4, 5 e 6, eu estou falando sobre o coração do GD. Eu estou falando o que é que você realmente gerencia. Eu estou gerenciando lá planejado e realizado. Eu estou gerenciando a quantidade de defeitos, né, que é o segundo quadro que vocês estão vendo, é a quantidade de defeitos que eu tenho todos os dias, justamente para saber se está tendo evolução desses defeitos ou está tendo redução, ou estou dentro de uma média. Aqui é um quadro mais operacional, como eu falei para vocês. Então, esses 4, 5 e 6, eles estão checando literalmente aquilo que a gente gerencia. Já o outro, o 7, né, ele já está começando a demonstrar como é que eu soluciono os problemas. Eu começo a observar aqui as principais causas dessas falhas que têm acontecido e que no tópico 4 ali foram apresentadas. Mas não para por aí. Eu quero priorizar. Veja que tem um gráficozinho de Pareto demonstrando para mim o que é que eu preciso priorizar. Eu não vou atacar tudo, eu não tenho um braço para fazer tudo, mas eu preciso me concentrar naquilo que é mais essencial para resolver o meu problema, né, mais complexo. E eu começo então a criar outros A3. A3 para quê? Para a formação de líderes e solucionar problemas. E esse quadro passa então a me gerar ações de curto prazo. Perceba, senhoras e senhores, mais uma vez. Primeiro tópico, 1, 2 e 3, eu estou falando de criar compromisso com o GD. O tópico 2, eu estou falando do coração do GD, aquilo que realmente eu mensuro, gerencio, controlo. E no tópico 3, no item 7, eu estou falando de solucionar problemas que foram percebidos aqui nessa outra fase, tá bom? Então, aqui
cada fase dessa esmiuçada, né, vai gerar para a gente alguns questionamentos, né, que facilitam a nossa compreensão. E aí vocês podem perceber no material de vocês que ele vai esmiuçar. Na etapa 1, o que é que nós temos? Na etapa 2, o que é que nós temos? Na etapa 3, o que é que a gente consegue observar e construir? Ou seja, isso fica claro para a gente. Quais são os benefícios e quais são os métodos que eu posso utilizar para que o GD literalmente funcione. Mas eu queria mostrar, por fim, mais uma coisa para vocês. Observe aqui que durante a pandemia isso foi muito comum, o pessoal mostrar que, poxa André, mas eu não consigo, as minhas equipes são remotas, como é que eu vou fazer isso acontecer? Né? Então a gente mostra aqui 2 modelos para vocês, um sendo rodado em um ambiente mais tradicional, físico, né, presencial, mas isso não deixou de acontecer porque a gente foi para uma pandemia. Não, as nossas reuniões passaram a ser online, os quadros foram adaptados e a gente precisava naturalmente fazer utilizando de novas tecnologias. E isso é natural. A sua organização precisa fazer uso disso para que o gerenciamento aconteça. O que não pode deixar de acontecer é a ausência de gerenciamento, porque isso nos dá a condição, naturalmente, quando bem feito, de alcançar os resultados empresariais, ainda que estejamos em situações adversas, tá bom? Então, por que é que eu devo, então, operacionalizar o GD? Primeiro, porque ele contribui para a estratégia e o propósito empresarial. 2, porque ele me ajuda a fazer com que a minha liderança entenda, literalmente, como é que essa ação estratégica ela chega até as bases. 3, por quê? Porque ela é base para que a minha solução de problema ela possa ser pensada de maneira metodológica. Isso é base para que, inclusive, eu desenvolva os kaizens, as melhorias contínuas dentro da minha organização. E depois, para que o desempenho, né, o produto, a qualidade, a entrega, ela seja percebida literalmente em todos os aspectos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse esmiuçar, né, dos quadros GDs, que vocês encontrem dentro desse momento, né, de avaliação, qual é a melhor situação para que vocês implementem isso e envolvam todas as pessoas no caminho aí para o gerenciamento diário, tá bom? Abraço e encontro vocês então no na nossa próxima aula. Abraço!